Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, mais uma oportunidade que nós temos, uma oportunidade preciosa de estar recebendo conhecimento da Torá através do professor Raziel. E a pergunta que eu vou fazer agora para o professor é uma pergunta que está relacionada a seu livro, ok? Um livro onde o professor Raziel, ele traz uma explanação, eu posso dizer, sobre Isaías 7:14, ok? Inclusive, quem quiser comprar esse livro, entrar em contato com o professor Raziel, vou deixar o telefone dele aqui, tá? É só você estar entrando em contato. Eu comprei o livro, um livro barato, um livro extraordinário. E é um assunto precioso, né? Um assunto muito debatido. Eu vou ler aqui Isaías 7:14, eu vou ler na Bíblia Judaica Completa do David Stern, diz assim: portanto, o próprio Adonai dará a vocês um sinal. A jovem engravidará. Ó, aqui está escrito a jovem, não a virgem. Dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Deus está conosco. Professor Raziel, é possível mesmo o Mashiach ter vindo por essa porta, por uma porta totalmente diferente, uma porta sobrenatural, vindo ao mundo assim? Ou o Messias, né? Eu creio que o Messias, o Mashiach, é Yeshua, ele é filho de José com Maria, filhos biológicos. Gostaria que o senhor desse uma explanação sobre esse assunto, falasse sobre o que o senhor escreveu no livro do senhor, ficasse à vontade aí e trazesse esse conhecimento para todos nós. Desde já, agradeço. Shalom, shalom. Boa noite, Claudino, tudo bem? O assunto é amplo. Você veja que, na verdade, eu escrevi um livro acerca disso, né? Então, qualquer coisa que eu fale nesse áudio é pouco. Primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Então, você tem ali cento e poucas páginas, estou até com o livro na mão aqui, deixa eu ver. Eu escrevi 101 páginas, meu livro tem, vamos colocar 100 páginas aí, falando acerca do tema. O que eu posso fazer aqui é dar um panorama geral para todos, né? Então, quando começamos a estudar, né, um dos principais argumentos dentro desse debate, né, de refutação aos escritos nazarenos, conhecido no cristianismo como o Novo Testamento, né, o cristianismo compilou aí esses livros, né, e os chama livros judaicos, escritos por judeus, e convertidos ou nascidos, né? Então, esses livros, eu gosto da nomenclatura escritos nazarenos, né? Certo? Seria em hebraico Ketuvim Netzarim, os escritos nazarenos, né? Então você vai ter ali uma série de comentários oriundos do ambiente judaico, de um debate judaico, e é importante a gente entendê-lo assim. Então, um dos principais motivos de refutação em dizer que esse texto não seria judaico seria justamente o fato de existir ali um nascimento virginal. Coisa que, para muitos que parecem conhecer mais a literatura pagã do que a judaica, eles encontram paralelos com todos os tipos de paganismo, né? Mitraísmo, zoroastrismo, enfim, eu já ouvi de tudo, certo? Acerca disso. Então, começamos a estudar essa
possibilidade dentro de uma perspectiva unicamente judaica. Então, qual é o objetivo de um estudo? É você ver se existe essa possibilidade dentro do judaísmo, que é o estudo do judaísmo, certo? Essa possibilidade, o cristão já tem uma resposta para ela, e essa resposta não é a resposta que me interessava no estudo, certo? Então, eu não estou falando aqui de uma verdade universal que serve para todas as culturas. Então, eu estou dando uma resposta judaica. Meu interesse no estudo é fornecer elementos, ou meu interesse no estudo começou a ser, né? Buscar elementos judaicos que dessem respaldo a isso. Afinal de contas, existem duas possibilidades aqui. Ou nós estamos falando de textos judaicos, e se forem, são textos de judeus que conversavam naquela época com outros judeus, e que falar aquilo teria algum sentido dentro da sua cultura judaica. Ou nós estamos falando aqui de textos não judaicos. Então, se forem textos judaicos, devem existir na tradição judaica elementos que corroborem para este argumento, em todos os níveis. Certo? Então, foi isso que eu busquei escrever no meu livro. Então, quem adquirir lá a obra vai ver isso daí. Então, dentro da obra, eu vou buscar argumentos, como eu já disse anteriormente, em todos os níveis de estudo judaico. Então, eu começo mostrando no Midrash um paralelo com o nascimento de Moshe Rabbeinu, né? Eu começo mostrando também, até antes mesmo de citar o Midrash, eu começo mostrando também pontos filosóficos judaicos, de obras judaicas, até mesmo de debates com o cristianismo, como o caso do Sefer HaIkarim, né, do Yosef Albo, uma obra ali da Idade Média, que é justamente um debate filosófico entre judeus e cristãos naquela época. Então eu coloco premissas filosóficas judaicas, eu mostro em textos da tradição judaica e do Midrash esta possibilidade. Nos comentários, né, acerca do texto da Torá, do nascimento de Yitzhak, Avinu, e como já citei aqui, do nascimento de Moshe Rabbeinu também. Ou seja, o que o judaísmo, o que os sábios dizem, certo? O que os sábios dizem acerca do nascimento de Moshe. Mostro também o paralelo que existe entre Moshe e Mashiach dentro do judaísmo, para respaldar até mesmo essa questão de que o nascimento de Moshe, ele tem um paralelo com o nascimento da figura messiânica. E veja que nesse momento eu não estou afirmando Yeshua é o Mashiach ou não é o Mashiach. Esse não é o interesse da minha obra. Certo? O interesse da minha obra é mostrar, por um lado judaico, isso como eu já falei. Então você tem o paralelo ali do nascimento de Moshe, da família de Moshe, e etc. Né? Sigo o texto então, dando respaldos em outras bases, como do relacionamento judaico, da união, né, como o judaísmo encara, em alguns aspectos, obviamente que eu não abarquei todas as obras, mas em alguns aspectos, como o judaísmo encara uma união matrimonial, uma união de almas, né? E a minha concepção é que o nascimento milagroso, o nascimento de uma concepção milagrosa, não exclui o fato da paternidade de Yosef sobre Yeshua. Haja visto que o próprio texto não exclui isso. Então isso eu mostro, né? Logo depois ele é chamado de filho de José, né? Ben Yosef.
Então, no próprio texto dos escritos nazarenos, está falando que ele é filho de Yosef, ou dar-se a entender nitidamente que ele é filho de Yosef. Então, né, do que nós estamos falando, né? Não podemos simplesmente desconsiderar essa questão. Então, é uma questão muito complexa. O livro passa por questões místicas, por outras questões que envolvem tanto a mística quanto o Midrash, né, que diz respeito ao rei Shlomo. Vai tratar também das possibilidades haláquicas, ou seja, da lei judaica, de como se fazer cada coisa. Vai tratar também sobre esse assunto. E também vai tratar sobre a questão linguística, sobre a questão do texto em si, em essas possibilidades de análise pelos sábios e pela própria gramática, ortografia, né, o significado das palavras, né, do texto de Yeshayahu. Tudo isso está no livro. Então, eu aconselho, quer saber mais? Adquira o livro, leia e vá buscar nas fontes que eu busquei, certificar-se de que eu estou falando aquilo que está ali no livro mesmo, para você então poder avançar nos seus estudos.